Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Henrique Zanini. É um prazer para mim ter você aqui nessa aula e é um prazer para mim compartilhar com você tudo que eu já vivi, as minhas experiências para te ajudar aí a fazer a primeira viagem para fora do Brasil, a primeira viagem para o exterior. A aula de hoje a gente vai falar sobre formas que você vai conseguir juntar dinheiro para fazer a primeira viagem. Eu tirei a ideia dessa aula de uma dúvida que a Marina deixou lá no blog, na última aula que eu dei, e ela disse o seguinte: Oi Henrique, muito obrigado pela aula, vai me ajudar muito. Agora minha dúvida é, como eu faço para juntar esse dinheiro? Você tem alguma dica? Obrigado e sucesso. Então eu separei aqui 3 formas que eu uso, que me ajudaram bastante desde a primeira viagem até as últimas. Então são técnicas que eu sempre uso e me ajudaram, então eu acredito que vai poder ajudar você também, porque elas são bem simples de serem executadas, são bem fáceis de serem executadas e por isso vai ser bem fácil para você conseguir também. E se eu conseguir, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador com você para você ver isso mais fácil e aí a gente vai comentando um pouquinho. Então, a primeira dica é o desafio das 52 semanas. Talvez você já tenha ouvido falar nesse desafio, talvez não, e se você já ouviu, eu recomendo que você preste atenção 2 vezes, porque eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa nova aqui. Então, o desafio das 52 semanas ele é uma forma muito fácil e muito simples de juntar dinheiro, porque em um ano você é capaz de conseguir juntar quase 7 mil reais. E para frente eu vou fazer alguns vídeos mostrando alguns roteiros que eu tenho pronto, alguns valores, você vai ver que com 7 mil reais é possível você ir para qualquer lugar do mundo. Claro que, mais uma vez, igual eu falei na primeira aula, depende do tipo e do estilo de viagem que você escolher, mas eu tenho quase certeza que com 7 mil você vai conseguir fazer uma viagem bem tranquila, aí de uns 11 dias para a Europa, sem perder conforto, fazendo passeios legais. Então, a ideia desse desafio é que você consiga poupar o máximo que você puder. Mas aqui, nesse caso, nesse exemplo, como você pode ver aqui, o teu saldo final vai ser 6.890, que eu acredito ser bem tranquilo para fazer a tua viagem. Então, como que funciona? O desafio das 52 semanas, e 52 semanas dá aproximadamente um ano, ele foi criado com o objetivo de fazer você poupar dinheiro. Então, você criar o hábito de poupar dinheiro. Muita gente não consegue ter esse hábito, não consegue criar o hábito de guardar dinheiro. E aí o que acontece? Elas não viajam ou não realizam algum sonho que tem, porque nunca tem dinheiro. E esse é o maior problema, porque se você esperar para ter dinheiro para fazer as coisas, você acaba nunca fazendo. Então, o desafio aqui é você guardar dinheiro hoje, então não gastar agora no presente para gastar no futuro. E isso para algumas pessoas é uma coisa quase que impossível de ser feita, porque você deixar de consumir uma coisa hoje para consumir no futuro é bem difícil. Eu já passei por esse problema de, às vezes, não aguentar, querer esse consumo imediato, querer gastar o dinheiro agora e não conseguir esperar até lá. Mas a partir do momento que você toma consciência e entende que isso é importante, você consegue fazer isso com muito mais clareza, muito mais tranquilidade e fica bem mais fácil. Então, o desafio das 52 semanas, ele é para você começar com um pouquinho. Então, você inicia com R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5 ou R$ 10, se for o caso. Eu recomendo que você inicie com R$ 5 e juntando R$ 5 inicialmente você vai ter quase 7 mil, que é esse daqui, 6.890. E como que funciona? Cada semana, durante as 52 semanas, você vai guardar um pouco mais de dinheiro que na semana anterior. Então, por exemplo, aqui na nossa planilha, na primeira semana você vai iniciar com R$ 5. Então, no final da semana, você vai definir quando que é esse final de semana. Pode ser na sexta-feira, no sábado, no domingo ou na segunda-feira, no início da semana. É importante que você defina um dia e você leve a sério esse dia que você vai guardar esse dinheiro. Então, por exemplo, eu defini que vou guardar na segunda-feira o meu dinheiro para o desafio das 52 semanas. Então, toda segunda-feira você vai fazer o depósito. E aqui é um ponto importante. Você tem que fazer isso toda semana. Você não pode deixar para fazer no final do mês, uma vez por mês, porque vai acontecer lá no terceiro, quarto mês, você vai se desmotivar e não vai acabar não guardando dinheiro. Então, toda semana você tem que fazer isso. Define um dia e coloca isso em prática. Então, se vai ser na segunda, toda segunda-feira, você vai lá no banco e vai depositar esse dinheiro. Então, na primeira semana, você inicia aqui no nosso exemplo com R$ 5. E aqui nessa primeira coluna você tem, então, a semana, né, que dia de semana que você tá, o valor que você vai depositar. Aqui na terceira, o saldo em conta.
Então, por exemplo, na primeira semana você guardou 5, na segunda, no saldo em conta vai ser 5, né? E aqui depositado é para você escrever um OK. Então, eu recomendo que você imprima isso daqui. Eu vou deixar no link aqui embaixo para você fazer download. Essa planilha aqui é minha, é a planilha que eu uso. E é legal que você imprime e coloque num lugar bem visível. Então, se você é casado, tua esposa, teu marido, teus filhos, é muito importante que todos saibam que você está fazendo esse desafio e, mais importante ainda, que todos façam junto com você. Então, você vai reunir a família, vai falar isso que eu estou te explicando aqui. Se você quiser passar esse vídeo para eles assistirem também, é legal para que todo mundo esteja ciente desse desafio, esteja ciente do que está acontecendo. Porque se eles não souberem, também vai ser bem provável que você desanime. Então, é um desafio para a família. Então, se vai todo mundo viajar, todo mundo tem que participar. Porque vai chegar o momento que você vai ter que abrir mão de algum consumo imediato para consumir lá na frente. Eu sempre brinco com a minha namorada, porque às vezes a gente tá um pouco desanimado, quer gastar, quer sair, quer fazer jantar fora, quer fazer alguma coisa diferente. Eu sempre digo, você prefere sair jantar agora ou jantar em Paris? E isso acaba alertando que realmente não faz sentido gastar agora, a gente prefere gastar lá na frente, porque se você consumir tudo, deixar, né, de poupar, você não vai conseguir juntar o dinheiro e aí não vai conseguir fazer a viagem. Então, é muito importante que todo mundo saiba. Então, para todo mundo saber, você vai imprimir isso daqui, vai chamar a família, vai conversar, vai explicar o que é o desafio, vai colar na parede e quando você fizer os depósitos, você vai colocar o OK aqui para saber que aquele valor já foi depositado. Então, como que funcionam os depósitos? Toda semana você vai depositar um valor. Você vai iniciar com R$5, na segunda semana você vai depositar R$10, na terceira semana você vai depositar R$15. O que isso quer dizer? Você sempre pega o valor do depósito da última semana, da semana passada, com mais o valor da primeira semana. Então sempre vai somar mais 5. Aqui a planilha já está tudo calculado, você não precisa ficar fazendo esses cálculos, é só você seguir ela, mas é só para você entender como que funciona. Então, lá na primeira semana, a gente deposita R$5. Na segunda, a gente deposita o valor da última semana mais o da primeira. Então, no caso era 5, 5 mais 5, 10. Na terceira semana, a gente pega o da última semana, então era 10 mais o da primeira, 5. Lá na quarta, o da última semana, 15 mais a primeira, 5. Então dá 20. E assim por diante, até chegar lá na 52 semanas, eu não sei falar isso, que você vai fazer o depósito de R$260. E no início, ele é bem fácil. Então, você vai iniciar lá só com R$5, na segunda semana R$10. Então, no primeiro mês, você vai depositar aí R$50. Então, é bem tranquilo, você vai conseguir tirar esse valor aí de qualquer lugar mais simples, não vai precisar bater muito a cabeça, porque não é um valor absurdo, né? Então, R$50 é bem tranquilo. E é isso que é legal do desafio das 52 semanas, porque você vai depositar um valor pequeno no começo, e você vai aumentando esse valor no passar, né, das semanas. E você vai criando o hábito de poupar. Então, muita gente tem dificuldade de poupar porque é difícil você se imaginar guardando R$500 no final do mês, R$600 no final do mês. Mas R$50 não. Ou R$5 na semana não é difícil. R$10, R$15, R$20 são valores pequenininhos. E como você vai fazendo isso toda semana, toda semana, toda semana, você vai treinando o teu cérebro, vai acostumando ele com esse hábito de poupança e vai ser bem fácil quando você chegar lá no final. Porque no primeiro mês você deposita R$50. Só que no último mês, vamos ver aqui, ó, se a gente pegar aqui os 4 últimos depósitos, você vai depositar R$1.010. E para alguns pode ser muito, para outros pode ser pouco. Eu não sei para você o que você acha disso, mas as pessoas que eu conheço e as pessoas que eu ajudei, elas tinham muita dificuldade de separar R$200, R$300 por mês. Então, quem dirá R$1.000. E por isso que é legal você iniciar o desafio das 52 semanas devagar, né, com um valor pequenininho, para que quando você está chegando no final, que você vai ter que fazer esses depósitos maiores, você já vai estar mais confortável, você já vai ter se acostumado com o hábito de poupar, teu cérebro já vai estar treinado e isso vai ser muito mais simples, porque você já vai sabendo que você vai ter que tirar dinheiro para guardar, você já vai estar acostumado e eu tenho certeza que você vai conseguir. Para mim, eu fiz o desafio das 52 semanas, mas eu cortei ele pela metade. Eu falei no primeiro vídeo, minha namorada foi viajar e ela falou que em julho a gente iria viajar. E ela foi em janeiro, então eu tinha aí 7 meses. O que aconteceu? Como eu comecei a treinar meu cérebro para poupar, para guardar, eu acabava fazendo depósitos maiores. E eu estava muito engajado nesse objetivo e várias pessoas que eu ajudei conseguiram juntar o dinheiro antes também
de fechar, né, de terminar as 52 semanas, porque elas estavam treinadas já a fazer isso. Então, eu vou deixar aqui a planilha para você fazer download. Você pode fazer um teste aqui e ficar mudando os valores. Então, por exemplo, vai começar com R$1, você muda esse primeiro valor aqui da planilha, ele já vai atualizar todos os outros. Então, se você começar com R$1, lá no final você vai ter 1.378. É um valor pequeno, você não vai conseguir ir para muitos lugares, né? Com esse valor, talvez aí Argentina, Chile, mas vai ter que ficar poucos dias, então eu recomendo que você se esforce para guardar um pouquinho mais. Então, se você conseguir guardar aí R$5 ou pelo menos R$3, vamos lá. Se você começar com R$3, no final você já vai ter 4.134, então você já consegue aproveitar um pouco mais da viagem. E não é difícil, né? E como eu falei, você vai criando o hábito de poupar, então faça isso toda semana, definiu o dia, vai lá no banco, deposita o dinheiro. Se for R$2, você vai lá, pega o envelope, escreve R$2 e deposita, acompanha, vê o saldo crescendo, isso vai motivar você, vai motivar a tua família, porque as coisas agora estão acontecendo. É um desafio bem simples, é bem tranquilo de fazer. Algumas pessoas não levam ele tão a sério por ser tão simples assim, mas o resultado é efetivo. Eu já fiz, eu já ajudei outras pessoas a fazerem isso, e se você se comprometer com você mesmo, você vai conseguir. E agora você deve estar se perguntando, tá, Henrique, beleza, eu vou iniciar lá com R$10 por mês, porque é um valor tranquilo para mim, no final ali eu vou ter 13.780, no último mês lá você vai ter 2.020 para depositar, mas da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Porque hoje eu não sei de onde que eu tiro esse dinheiro, eu já tenho todas as minhas contas, eu já pago meu aluguel, enfim, como que eu vou separar esse dinheiro? Porque hoje meu orçamento já está apertado. Então eu também me fiz essa pergunta e eu descobri uma técnica muito simples de organizar as finanças pessoais e eu venho trazendo isso comigo já desde 2016, me ajudou muito, muito mesmo. Foi o que me ajudou a dar clareza de onde que estava indo o meu dinheiro, o que eu estava gastando, como que eu estava gastando e da onde que ia sair o dinheiro para eu viajar. Claro que eu tive que fazer hora extra, eu tive que fazer trabalhos freelances para conseguir mais dinheiro, eu tive que me empenhar além, porque o que eu ganhava não ia ser suficiente para pagar a viagem nesse tempo que eu tinha previsto. Então eu tive que fazer outro esforço. Mas se você tiver um tempo aí de 1 ano, vai ser bem tranquilo, talvez você nem precise ficar se matando e trabalhar. E como que eu fiz? Então, lá no blog, eu tenho um post que é para você planejar a primeira viagem para o exterior. Também vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma lida. E lá eu ensino uma das formas que eu uso para poupar dinheiro. E é a regra dos 50, 15 e 35. De início, assim, esse nome parece ser um pouco complicado, mas você vai ver que no fim é bem tranquilo e é bem fácil de você executar. Eu vou tomar uma água aqui só antes da gente começar. Então vamos lá. Como que funciona? A regra dos 50, 15 e 35, cada número desse representa uma porcentagem. E cada porcentagem representa a uma categoria principal, uma categoria que vai estar em cima de outras subcategorias. Então, antes de ficar um pouquinho complicado, eu vou falar o que significa cada número desse daqui. Então, o 50, que é 50%, ele é gastos essenciais. Esse verdinho mais claro aqui, ó, que é 15%, são as prioridades financeiras. E esse azul, que é 35%, é o estilo de vida. Então, essa porcentagem é o valor que você tem que separar daquilo que você ganha. Então, por exemplo, você ganha R$2.000 por mês. Você não pode gastar mais do que R$1.000, ou seja, 50% com gastos essenciais. O ideal é que você gaste até 50%. Claro que para algumas pessoas isso é impossível. Para mim era impossível no começo. Eu demorei um tempo para conseguir colocar as minhas contas nessa porcentagem. E como que eu fiz? Toda segunda-feira, eu não gosto de anotar os gastos, eu acho isso bem chato, enfim, mas é essencial. Então, toda segunda-feira eu pego os recibos de tudo que eu gastei durante a semana e coloco numa planilha. E essa planilha vai me falar aonde que eu estou gastando e o que eu estou gastando. E no começo eu tive que ter um pouquinho mais de empenho para descobrir aonde que estavam indo esses valores, e com isso eu consegui ajustar para ficar dentro dessas porcentagens. Hoje ainda não é bem 50% aqui com gastos essenciais, eu gasto um pouco a mais,
Mas, enfim, o mais possível que você conseguir ficar próximo dessas porcentagens aqui vai ser melhor. E o que significa, então, esses gastos essenciais? Os gastos essenciais, eles são tudo aquilo que você precisa para sobreviver. Então, por exemplo, a moradia, o aluguel, o condomínio, a água, a luz, o transporte. Eu aqui no meu caso, eu pago aluguel, então é um gasto que eu preciso ter para eu sobreviver. Não tem como eu chegar lá no final do mês e ir lá na imobiliária e falar, ó, esse mês não tem como, eu não vou pagar, mês que vem eu pago, e, enfim, eles vão mandar para SPC, Serasa e para cartórios vai ter um monte de problema. Mesma coisa, eu tenho financiamento do meu carro. Não tem como eu deixar de pagar. Porque se eu deixar de pagar, eles vão vir aqui e vão tomar meu carro. Eu vou acabar perdendo ele. Então, são gastos que você tem obrigatoriedade de pagar. Mesma coisa o condomínio, mesma coisa a energia elétrica, a água, o gás. São gastos que se você deixar de pagar, eles vão cortar e você vai ter um problema. Então, por isso que ele é o mais difícil para reduzir. E aqui tem duas formas, ou você, que nem no meu caso, eu acabei me mudando para pagar um aluguel mais barato, ou você começa a ganhar mais dinheiro. Aqui não tem muito o que fazer, porque é bem difícil você cortar esses gastos. Então, é um pouco mais complicado, você precisa anotar tudo para saber quanto que você está gastando aqui com os gastos essenciais, aquilo que você precisa para sobreviver, com o mercado, enfim, para você conseguir ver como que você pode reduzir isso. Mais uma vez, é o mais difícil, mas também vale a pena ter um empenho, porque a partir do momento que você consegue trazer mais próximo dos 50%, vai sobrar mais dinheiro para as outras coisas. O 15% ele é para prioridades financeiras, e o que, que significa isso? Então são duas coisas. Uma, ou para livrar-se de dívidas, caso você tenha, então é daqui que você vai tirar o dinheiro para pagar as dívidas. Então, hoje, se você tem dívidas, o ideal, por exemplo, é que você faça um novo empréstimo que caiba dentro desses 15%, que você consiga pagar, né? E fique dentro desses 15% para você quitar os outros. Então, essa é uma das formas que você consegue diminuir, talvez, os gastos ali de cima, né, dos 50%, para trazer aqui embaixo para os 15%. Mas, se você também não tem dívidas, esses 15% servem para você fazer investimentos. Então, seja lá poupança, um plano de previdência, enfim, aquilo que você quiser investir o teu dinheiro para o futuro. E importante, não é daqui que vai sair o dinheiro para viajar. Então, essas prioridades financeiras são para gastos emergenciais, por exemplo, para caso você fique desempregado, você tenha um dinheiro guardado. Também não é muito fácil, né? Porque muita gente não tem o hábito de poupar, então aqui alguns ficam, nossa, investimento e tal. Algumas pessoas que eu conversei, elas ficavam até um pouco, caramba, mas investimento, eu nunca investi, e já começam a ficar assustadas. E a ideia não é isso, tá? Não é ficar assustado, eu tô apresentando aqui um guia de estilo que eu sigo e que para mim faz sentido e funciona muito bem. E eu recomendo que você tenha um dinheiro guardado, que você crie uma poupança, comece a fazer pequenos investimentos para que caso um dia você tenha algum problema financeiro, você tenha da onde tirar esse dinheiro. E o último, então, os 35% é para o teu estilo de vida. E é daqui que vai sair o dinheiro para a viagem. Então, lá no começo, quando você também ficou se perguntando da onde que ia sair o dinheiro, é daqui, desses 35%. E o que, que é esse 35% para estilo de vida? O estilo de vida é todos aqueles gastos que você tem relacionado com hobbies e lazer. Então, por exemplo, academia, esporte, salão de beleza, bar, restaurante, balada e, claro, as viagens. Então, para mim, a parte que eu mais cortei com um estilo de vida para eu conseguir viajar foram bares e restaurantes. É muito difícil você me ver em alguma festa, saindo, fazendo festa, enfim, saindo para jantar. Eu gosto de fazer comida em casa, de cozinhar, de coisas mais baratas, porque eu sei que é daqui que vai sair o dinheiro. Então, eu sei que se eu sair para jantar, por exemplo, eu vou gastar ali R$ 100, R$ 150, e esse é um valor bem considerável se você colocar isso 4 vezes por semana, 3 vezes, ou até mesmo uma vez por mês, porque se você fizer isso vezes 12, dá bastante dinheiro. Para algumas pessoas isso é difícil porque elas gostam, né, de sair jantar, enfim, de comer fora. Então, aqui você vai ter que encontrar da onde que você pode cortar gastos para criar o hábito para fazer a tua poupança de viagem. Então, por exemplo, eu posso cortar com academia. Eu fazia natação, acabei parando, eu pagava R$ 200 por mês, eu parei a natação
e comecei a correr. Então, eu não deixei de fazer nenhum esporte, uma atividade física, eu corro, é de graça, eu saio correndo por aí, mas não preciso mais pagar a natação. Fez falta, pra mim fez, eu adorava nadar, mas era R$ 200 por mês. Se você fizer isso vezes 12, dá bastante dinheiro para viajar. E como eu falei no primeiro vídeo, a gente tem a meta de fazer pelo menos uma viagem por ano para fora do Brasil e agora a gente quer aumentar essa meta para 2 viagens por ano. Então, esse dinheiro precisa sair de algum lugar. E mais uma vez, ou você ganha mais dinheiro, ou você corta de alguns gastos que não são tão necessários assim. Nesse caso aqui, para mim, a parte de academia, que eu fazia natação, e jantares não é uma coisa tão necessária assim, eu consigo sobreviver sem isso, então eu tiro o dinheiro daí. E aqui é um ponto de atenção, então, para você ver o que você vai conseguir cortar. É mais importante que faça sentido para você, porque se você sair cortando tudo loucamente não vai funcionar, porque vai chegar um momento que você vai se perguntar se isso realmente faz sentido, porque você está deixando de gastar hoje para gastar no futuro. Então, para algumas pessoas isso não faz sentido, porque eu estou deixando de viver o hoje para viver um possível amanhã, porque o amanhã ninguém sabe. Então, para algumas pessoas isso é difícil de ser feito, então o lugar que você escolher para viajar, o lugar que você tiver o objetivo de viajar, você tem que estar muito bem claro na tua cabeça para onde que é, para você não acabar desanimando e não acabar desistindo. Então, mais uma vez, por isso que é importante você chamar a tua família, chamar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos e conversar e falar que agora você está fazendo um desafio das 52 semanas, você está vendo aonde que está indo o teu dinheiro e aonde que você vai cortar alguns gastos para atingir esse objetivo. E por último agora, eu quero compartilhar com você uma técnica que eu aprendi com a Luciana Fiot. Eu vou deixar o link do canal dela no YouTube aqui embaixo para você ver. A Luciana, ela é uma das maiores especialistas em finanças pessoais do Brasil. Eu aprendi bastante coisa com ela e é um canal que eu recomendo, uma pessoa que eu gosto de seguir. E eu aprendi essa técnica em uma das aulas dela. E eu quero compartilhar com você porque fez muito sentido para mim e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Essa técnica, ela chama de técnica teima. E segundo ela, sabe quando você conhece, você tem uma pessoa que ela é bem teimosa, então é a mesma coisa. Então, como que funciona? Essa técnica, ela serve para você fazer com que o desejo, o sonho que você tem, ele se torne um objetivo. Então, se você só sonha com alguma coisa, é impossível de você realizar, porque ele é só um sonho. Mas a partir do momento que você coloca algumas coisas nesse sonho, ele se torna um objetivo. Eu vou explicar isso para ficar bem claro para você. Então, cada letra aqui da palavra teima, ela significa uma coisa. Então, vamos lá. A primeira, o T, é o tempo. Então, você precisa dar um prazo para realizar. Você precisa ter bem claro na tua cabeça em quanto tempo você vai realizar esse teu sonho, esse teu objetivo. Então, vamos lá, se você for seguir o desafio das 52 semanas, você vai ter o dinheiro daqui a um ano. Então, por exemplo, o teu prazo para realizar esse sonho é daqui a um ano. Mas é importante que você defina uma data. Isso a gente vai falar aqui embaixo, mas já vai pensando aí, então, o teu prazo. Então, nós estamos hoje em agosto, você pode definir aí teu prazo que é para agosto, setembro do ano que vem. É muito importante que você tenha esse prazo para realizar esse teu sonho. O segundo, a letra E, ela é específico, então você precisa dar detalhes de uma maneira que qualquer um possa saber o que que é. Então, para onde que você vai, com quem que você vai, quando que você vai, como que você vai, enfim, você precisa detalhar isso de forma bem específica para que isso esteja bem claro para você aí na tua cabeça como que vai funcionar, como que você vai fazer a tua viagem. Então, se você não viu a primeira aula, que eu falei os 3 primeiros passos para você organizar a tua primeira viagem posterior, eu recomendo que você dê uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, eu mandei o link no e-mail, enfim, se você não viu, recomendo que você veja essa aula, que vai ficar muito mais fácil de você deixar esse teu sonho específico. A letra I é a importância, então você precisa entender qual que é a importância que isso tem para você. Então, por exemplo, desde criança eu tinha 2 sonhos. Um era conhecer o Coliseu, em Roma, e o segundo era as pirâmides no Egito. E eu entendia por que aquilo era importante para mim, porque desde criança eu via aquilo nas aulas de história, eu via nos livros, via nos filmes, e eu sempre me imaginava naquele lugar. Então, eu entendia que aquilo era importante para mim. E por que você precisa entender isso? Porque sempre que você for
desanimar, que você estiver desmotivado, que você estiver se perguntando se aquilo que você está fazendo realmente é importante, você vai pensar disso, você vai pensar nisso, por que que é importante. Então, quando eu estava juntando dinheiro para ir para o Egito, e às vezes eu desanimava, porque não é fácil você ficar deixando de gastar hoje para gastar no futuro. E quando eu me imaginava desmotivado, eu pensava, me imaginava na frente das pirâmides do Egito. Então, eu sempre fechava o olho e me imaginava na frente das pirâmides do Egito. E quando eu cheguei lá, eu consegui realizar esse sonho, foi bem emocionante. Eu chorei bastante, não tenho vergonha de falar, porque eu realmente estava realizando um sonho que eu tinha desde criança. E talvez você já saiba, né, se você viu a primeira aula, foi lá que eu tive a ideia de criar o blog, porque eu quero que pessoas como você sintam o que eu senti aquele dia, porque para mim foi bem emocionante. Mas eu sabia por que aquilo era importante. Então, você precisa definir qual que é a importância que tem para você realizar esse sonho, qual que é a importância que tem para você ir para esse lugar que você quer ir, seja lá qual for o lugar que você quer ir para fora do Brasil, você precisa entender por que que ele é importante. A letra M, então, de mensurável. Então, você precisa transformar isso em uma coisa mensurável. Então, com quem que você vai, por quanto tempo você vai ficar viajando, quanto que você vai precisar. Então, por exemplo, eu vou viajar com a minha esposa, nós ficaremos por 10 dias e vamos precisar gastar, sei lá, 10 mil reais. Então, você vai ter isso bem certinho, mensurável, e você vai conseguir saber com quem que você vai, quanto tempo você vai ficar e quanto que você vai gastar. Você precisa saber exatamente todos esses números, porque você precisa ter isso de uma forma mensurável. E por último, você precisa acreditar. Então você precisa acreditar que é possível alcançar esse objetivo. Então não adianta você colocar aí um planejamento para fazer uma viagem de 30, 40, 50 mil reais se você não tem como juntar esse dinheiro. Então, mais uma vez, para algumas pessoas isso pode ser pouco, para algumas isso pode ser muito, para mim é bastante. Não acho que precise de 40, 50 mil reais para fazer uma viagem para fora do Brasil. E se você não acreditar que é possível alcançar esse objetivo, você vai desanimar. Mais uma vez, quando chegar naquele momento que você está se perguntando se aquilo realmente faz sentido e você não acreditar mais naquilo, você vai acabar gastando dinheiro que está lá guardado com outras coisas, você vai acabar saindo para jantar, se você tiver definido que vai tirar dinheiro dali, igual eu fiz, e vai chegar lá no final do mês ou no final da semana, você não vai ter o dinheiro para guardar. Então, se você não acreditar que é possível, se as pessoas que vão viajar com você não acreditar que é possível, você não vai conseguir realizar. Então, mais uma vez, T de tempo, então você precisa dar um prazo. E de específico, então você precisa dar detalhes de maneira que qualquer um possa saber o que é. I de importância, então qual que é a importância que isso tem para você? Você precisa definir isso. M de mensurável, então transformar em números, então com quem que você vai, por quanto tempo, quanto que você vai precisar gastar. E o A de acreditar, então acreditar que você pode alcançar esse objetivo. Mais uma vez, então, essa técnica eu aprendi com a Luciana Fiot, eu vou dar os devidos créditos, vou deixar o link aqui embaixo, eu recomendo que você siga o canal dela. Se você tem dificuldade com problemas financeiros, finanças pessoais, tem muita aula legal lá, ela ensina bastante coisa e você vai aprender bastante com ela também. A aula de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Então, o desafio das 52 semanas, a regra dos 55, 15 e 30 e aqui a técnica da teima. Com essas três formas, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir juntar dinheiro, você só precisa se empenhar um pouquinho para começar o desafio, poupando de pouquinho, se planejar aqui na regra para que você consiga separar o dinheiro. Então, se você iniciar fazendo um planejamento, anotando aquilo que você gasta, não precisa ser todo dia. Senta lá na frente do computador toda segunda-feira, coloca numa planilha tudo aquilo que você gastou na semana anterior. E como é que você vai fazer isso? Você vai ter notinhas de tudo que você gasta, você pega uma nota, coloca dentro do envelope, lá na segunda-feira você só passa aquilo para o computador e coloca na categoria certa. Então, define lá, isso aqui é um gasto essencial, isso aqui é uma prioridade financeira, isso aqui é um estilo de vida. Qualquer fórmula no Excel simples vai te dar a porcentagem de gastos, não é muito difícil fazer isso, e você vai ter clareza de onde que está indo o teu dinheiro e como que você vai fazer para separar esse dinheiro para a viagem. No início, como qualquer coisa, vai ser mais difícil,
eu não tenho dúvida disso, mas se você se empenhar, se você acreditar que isso é possível, você vai conseguir. Meu muito obrigado por ter me ouvido até aqui, e eu sei que se você ficou aqui é importante para você, então, por favor, deixe um comentário aqui embaixo para eu saber que você viu esse vídeo até o final, que ele foi importante para você. Recomendo que você compartilhe com a pessoa que você quer viajar para que ela entenda também a importância disso que você está fazendo, a importância de guardar esse dinheiro, e vai ser bem bom para mim ler o teu comentário, eu vou ficar bem feliz, tá bom? Se você também quiser deixar algum tema, alguma dúvida que você tem para uma próxima aula, também fique à vontade para me responder no e-mail, deixar um comentário aqui, ou me chamar lá no Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo também para você me seguir. Pode me mandar mensagem inbox lá, porque eu adoro responder, eu sempre respondo por vídeo, e eu adoro isso que eu estou fazendo. E eu tenho certeza que logo você vai conseguir fazer a tua primeira viagem para o exterior, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Meu muito obrigado e valeu!